Olá, tudo bem com você? Eu sou o Marcos do canal Fazendo as Malas, Morar na Espanha, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 pontos positivos e 5 pontos negativos de se viver aqui na Espanha. Bora pro assunto. Vamos lá, começando pelos pontos positivos, tá? Nós separamos aqui 5 pontos positivos e 5 pontos negativos e eu quero deixar muito claro que isso aqui varia muito de pessoa para pessoa, tá? Possivelmente você vai vir morar aqui, se esses são seus planos, e você vai encontrar talvez 5 pontos positivos e 5 pontos negativos diferentes dos meus. Isso depende muito da nossa forma de ser, da personalidade, gostos e preferências e também da nossa experiência pessoal. Então isso aqui é apenas uma opinião que serve como uma referência, como um guia para você. Isso não quer dizer que você vai concordar comigo nesses pontos. Você só vai conhecer realmente os pontos que se aplicam a você quando você mudar para cá. Bora lá, vamos começar com os 5 pontos positivos. O primeiro ponto positivo de se morar na Espanha é o clima, mas aqui depende também de onde você for morar, tá? A Espanha ela dispõe de alguns locais, algumas regiões aqui que tem um clima temperado, um clima bem equilibrado. O que significa isso? Que não vai haver muita diferença ao longo do ano comparando o verão com o inverno. Ou seja, não há um contraste tão grande de verões muito quentes e invernos muito frios. O clima costuma ser um pouquinho mais equilibrado durante o ano. É verdade que talvez para nós brasileiros, em qualquer parte aqui da Espanha, a gente vai sentir no inverno um pouco de frio, tá? Eu, por exemplo, sou muito caloroso, então eu sinto muito calor e eu gosto muito do frio. Mas se esse não é o seu caso, em qualquer parte da Espanha você vai sentir um pouco de frio. Mas evidentemente, se você escolher regiões como a costa do Mediterrâneo, a parte sul da Espanha, Málaga, Granada, Alicante, essa região ela costuma ter um clima mais equilibrado. Isso é um ponto positivo, porque você não vai passar nem muito frio no inverno, nem muito calor no verão, e vai ter uma temperatura mais equilibrada ao longo do ano. Muitas vezes isso contribui também para a saúde, e muitas pessoas que vivem nessas regiões elogiam e gostam muito do clima. Então esse é o primeiro ponto positivo de viver na Espanha, evidentemente, se você escolher uma dessas regiões que tem um clima mais equilibrado. O segundo ponto positivo de morar aqui na Espanha é a comida, a gastronomia espanhola. A comida espanhola ela é baseada na cozinha do Mediterrâneo, gastronomia mediterrânea. É uma gastronomia muito variada que se come de cereais, grãos, legumes, verduras, carne. E quando a gente fala carne, é carne de porco, carne de vaca, carne de frango, carne de coelho. Aqui também se come muito frutos do mar, peixes, né? E não é caro como é na maior parte das regiões do Brasil, que para comer frutos do mar é necessário investir um pouquinho de dinheiro. Aqui você não nota tanto o preço dos alimentos, apesar das subidas de preço nos últimos anos. Mas essa cozinha variada, ela te oferece uma oferta gastronômica muito interessante. Seja no dia a dia, se você for comer em restaurantes, ou até mesmo para você que gosta de cozinhar na oferta de ingredientes. Especialmente se você morar mais próximo de grandes centros urbanos. Você tem grandes mercados municipais que tem uma variedade impressionante de ingredientes na culinária. Então esse é um dos pontos. O segundo ponto, a comida. Terceiro ponto positivo de morar na Espanha é a qualidade de vida. E quando nós falamos de qualidade de vida, eu estou me referindo aqui ao estilo de vida do espanhol. Um ritmo normalmente, evidentemente, se você evitar regiões como Madrid, Barcelona, as grandes capitais, mas um ritmo de vida que costuma ser um pouquinho mais relaxado, um pouquinho mais tranquilo, um estilo de vida mais de aproveitar o momento, de curtir a vida e o dia a dia. Evidentemente, isso depende de uma série de fatores. Se você for trabalhar numa grande indústria, precisar ter 2 trabalhos, o seu ritmo de vida não vai ser assim. Mas a tônica geral na sociedade do espanhol é assim. Você percebe isso, por exemplo, em aspectos culturais. Aqui existe um costume muito interessante que é ir de tapas. Ir de tapas é sair para comer pequenos aperitivos em alguns restaurantes da região. E você vai em pede um aperitivo, eles vão te dar esse aperitivo, são rações, porções, né? Na verdade, raciones é em espanhol. São porções que normalmente acompanham a bebida. Na verdade é o contrário, você pede uma bebida e ganha uma porção de alguma comida que você vai escolher. E aqui existe o costume de ir talvez em 2, 3, 4 lugares em uma noite, para você comer um pouquinho de comida em cada lugar. Evidentemente, numa sociedade que tem um estilo de vida mais agitado, esse tipo de coisa não existe, porque a vida é mais corrida e você não costuma ver tanto esse desfrutar do momento. Então, aqui essa qualidade de vida ela existe na maioria dos lugares onde você for morar na Espanha. Além do mais, também se nota, no nosso caso, se você é brasileiro como eu, a questão da segurança. É verdade que a segurança aqui na Espanha piorou um pouco nos últimos anos, mas se compararmos com o Brasil e outros países da América do Sul, a sensação de segurança aqui é muito grande. Quando você anda pela rua, você não tem
essa sensação de estar constantemente sendo vigiado, de ter medo se vão roubar seu carro, se vão entrar na sua casa. Aqui nós, que viemos de outros países mais com problemas de violência e delinquência, nós percebemos muito esse terceiro ponto positivo, que é a qualidade de vida, seja no ritmo de vida, como na segurança, numa condição geral aqui na Espanha. Quarto ponto positivo de morar na Espanha é cultura e arte. A Espanha é um país que é rico em cultura, rico em arte, e a oferta cultural aqui é muito grande. Aqui tem muitos museus, aqui tem galerias de arte. Evidentemente também depende muito de onde você vai morar. Se você for morar num pueblo, que é o nome que se dá a cidadezinhas pequenas, isso não vai existir. Mas na maioria das cidades, já com uma certa população, você tem uma oferta cultural muito grande. E aqui na Espanha, seja nas grandes cidades como Madrid, Barcelona, algumas cidades um pouco maiores, existe muita oferta também de shows, concertos, como se diz aqui. E esses shows são interessantes, às vezes vem artistas aqui renomados, muito conhecidos, nós já tivemos a oportunidade de ir a alguns shows e não é caro, que é outro aspecto. Aqui o custo de vida, como não é tão alto, então você consegue desfrutar de coisas que talvez no Brasil você teria que desembolsar muito dinheiro para poder ir em shows de grandes artistas. Então o quarto aspecto positivo de morar na Espanha é a cultura aqui na Espanha. Tem muita oferta cultural, como nós dissemos, museus e muitas opções de cultura aqui na Espanha. Quinto ponto positivo de morar na Espanha é o sistema público de saúde. Aqui na Espanha, se você está cotizando, ou seja, se você trabalha ou já trabalhou, se você está no seguro-desemprego, né, que é o paro, como se diz aqui, se você está registrado na Seguridade Social, você tem direito e acesso à saúde. Inclusive, se você não está, a maior parte das comunidades autônomas também atendem pessoas que não estão registradas no sistema público de saúde. E o sistema público aqui, apesar de também ter piorado sensivelmente nos últimos anos, nós moramos aqui na Espanha já faz um pouco mais de 7 anos, e existe sim uma diferença notável se eu comparar a saúde pública de hoje com a saúde pública de 7 anos atrás, se nota sim diferença, mas igualmente, para nós que viemos do Brasil ou de alguns países da América do Sul, onde o sistema de saúde é muito ruim, também você vai perceber uma diferença notável. O sistema público de saúde aqui na Espanha dá um baile no SUS do Brasil, por exemplo, e na maior parte dos países da América do Sul, se não em todos, no quesito de qualidade, velocidade, atendimento, estrutura dos hospitais e serviço prestado. Então, o quinto aspecto positivo que eu destacaria de morar na Espanha é contar com um sistema público de saúde de qualidade. Não quer dizer que não existam planos privados aqui de saúde, existe, eu conheço pessoas que pagam, mas não há essa extrema necessidade como há no Brasil, por exemplo, que se você contar com o SUS, muitas vezes você está encrencado. Eu queria deixar recomendado aqui para você que você faça um curso de espanhol antes de mudar para cá, porque senão você vai acabar falando portunhol e isso vai dificultar muito a sua vida. Por isso eu peço que você preste atenção na recomendação que a gente vai fazer para que você possa aprender espanhol da sua casa e de uma forma descontraída e divertida. A Escola do Futuro, método inovador de ensino à distância, tem um curso super interessante de espanhol, onde você aprenderá desde o básico, alfabeto, artigos, numerais, até o mais avançado, pronomes, verbos, preposições, gramática, tempos verbais, para que chegue na Espanha falando espanhol fluente, e não o tão conhecido portunhol. As lições são dinâmicas, todas em vídeo, e para cada lição há uma prova para avaliar seu aprendizado, caso precise repassar e reforçar conceitos. O curso tem uma apostila em PDF e material de apoio para potencializar o seu aprendizado. Aproveite a oferta especial e leve também só agora um super curso de inglês. Aproveite a oportunidade e adquira agora o combo de inglês e espanhol da Escola do Futuro, clicando no link que aparecerá na sua tela ou no primeiro link da descrição do vídeo. Invista no seu futuro e aprenda espanhol antes de mudar com a Escola do Futuro. Bom, mas nem tudo são flores, nem tudo é uma maravilha. Todo país tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Então vamos passar agora para a lista dos 5 pontos negativos de se morar aqui na Espanha. O primeiro ponto negativo é o mercado laboral. Sim, por incrível que pareça, o nível de desemprego aqui na Espanha é pior que o desemprego atual no Brasil. E isso já leva uns bons anos que o desemprego aqui é pior do que o desemprego no Brasil. O mercado laboral aqui não está acelerado. Em algumas profissões e atividades é muito difícil encontrar emprego e você, se for mudar para cá, precisa saber escolher bem a região. Algumas regiões, como a Andaluzia, que nós comentamos que é muito positiva pelo clima equilibrado, são as piores regiões com oferta de emprego, níveis de desemprego bem altos,
roçando hoje em dia os 16% de desemprego, que é um número preocupante, principalmente para o nível europeu, que está bem abaixo. E, além disso, quando a gente fala de mercado laboral, não é só oferta de emprego, não é só encontrar o trabalho. Aqui os contratos de trabalho também são bem complicados. É muito difícil você encontrar um contrato por tempo indefinido, que é esse contrato que você tem e não está definido o tempo. Como se fosse, no Brasil, acho que chamava contrato permanente, algo assim, não lembro. A maior parte dos contratos aqui tem tempo definido, 3 meses, 6 meses, e você não sabe se vão renovar. E muitas vezes eles fazem isso por medo a que venha uma outra recessão, uma outra crise que aconteceu há uma década atrás, mais ou menos, um pouquinho mais, que gerou problemas para os empresários, porque quando veio a crise eles não tinham dinheiro para pagar a indenização e mandar embora empregados por falta de dinheiro e por falta de aquecimento na economia para pagar os salários. Então a gente nota que até hoje existe um medo nesse sentido. Por isso se tornou muito popular e muito comum contratos por tempo definido. Te contratam por 3 meses, por 6 meses e muitas vezes não renovam o contrato. Então é muito normal aqui ver uma rotatividade muito grande e nem sempre você consegue trabalho em seguida. Você perde um emprego, você fica uns meses no paro, se você tiver direito, que é o seguro-desemprego daqui, que não é uma quantidade que te permite ter um padrão de vida. Você vai ganhar no paro mais ou menos uns 430, 450 euros por mês, que principalmente como está a economia hoje, realmente é muito pouco, isso na maioria das vezes, tá? Dependendo de quanto tempo você trabalhou e foi mandado embora, o paro que você vai receber é um pouco maior. Então o primeiro ponto negativo é o mercado laboral aqui, que realmente não é algo tão simples e tão bonito como muitos canais pintam por aí. Segundo ponto negativo de morar na Espanha é a burocracia. E pode ser que você, se você é brasileiro como eu, que esse ponto resulte estranho para você, porque muitas vezes os brasileiros falam que o Brasil é o país da burocracia. Se prepare quando você vier para a Espanha. Eu diria que a Espanha, se não é igual, é pior que o Brasil, tá? Eu não estou me referindo necessariamente a ser mal atendido. Nossa experiência pessoal, sempre que nós precisamos ir na estrangeiria para renovar algum documento, fazer alguma coisa aqui, todos nós, né, eu e minhas filhas, nós temos a nacionalidade espanhola, somos espanhóis. Minha esposa não, minha esposa é brasileira, mas ela está aqui com a residência permanente já. Então várias vezes nós tivemos que ir, principalmente para Carla, minha esposa, para fazer a renovação do cartão de estrangeiro dela, e nós sempre fomos bem atendidos, nós nunca tivemos problemas. Porém, eu hoje em dia trabalho com estrangeiria, eu trabalho com vistos de imigração, e aí é diferente, porque você passa a ter muito mais contato com esse tipo de serviço, e a coisa que realmente é complicada. Para tudo você tem que marcar horário, para tudo você tem que ver se tem disponibilidade de atendimento, e muitas vezes não abre disponibilidade, você fica entrando semanas e semanas tentando encontrar, principalmente nas grandes cidades, Barcelona, Madrid, Valência, fica tentando encontrar um horário para o atendimento que você precisa e simplesmente sai, não há citas disponíveis, só que o tempo corre e você precisa fazer esse trâmite. Então a burocracia aqui é bem complicada. E outro aspecto que acontece muitas vezes é que existe um bom número de funcionários públicos que não têm um bom conhecimento sobre o próprio trabalho. Então muitas vezes há falhas nos procedimentos cometidas por funcionários públicos aqui. Então a burocracia aqui na Espanha é bem complicada. Prepare-se porque vai ser um choque para você, com certeza. Terceiro ponto negativo de se viver na Espanha. E aqui, outra vez mais eu falo, isso aqui depende muito da região onde você for, tá? Que é o custo de vida. O custo de vida aqui na Espanha subiu muito, principalmente nas grandes capitais e regiões metropolitanas. Cidades grandes ou não tão grandes, mas que estão próximos de locais como Madrid, como Barcelona, como Bilbao. Quanto mais próximo você está de uma cidade grande, maior é o custo de vida. E o principal custo de vida que subiu muito aqui, mas muito mesmo, foi os aluguéis. Em cidades como Madrid, Barcelona, essas grandes capitais, hoje em dia é muito difícil você conseguir alugar uma moradia sozinho. Tá? Muitas vezes é necessário ou que vários membros da família trabalhem, muitas vezes que o marido trabalha, a mulher trabalha, e se tem filhos, um filho trabalha, para conseguir pagar o aluguel e conciliar o resto dos custos. E em muitos casos, cada vez é mais comum pessoas que compartilham vivenda. Tá? Antigamente, inclusive, os proprietários de vivenda não gostavam, disso, de compartilhar vivenda. Era muito normal antes que viesse nos contratos de aluguel cláusula proibindo que você alugasse um cômodo para outra pessoa, e hoje em dia muitas vezes o próprio proprietário desses imóveis em lugares como o centro de Madrid, não precisa ser o centro não, a maior parte das regiões de Madrid eles mesmos já colocam os quartos para alugar, porque eles sabem que é muito difícil que alguém tenha o dinheiro para pagar o aluguel dali. Então o custo de vida nas cidades grandes principalmente subiu muito, e esse é hoje em dia também um ponto negativo dependendo da região onde você for morar e do seu poder aquisitivo, claro.
Quarto ponto negativo de morar na Espanha vai um pouco em choque com um dos pontos positivos que nós mencionamos, que é o calor extremo no verão. Evidentemente, isso não acontece em todos os lugares, mas algumas regiões aqui da Espanha faz um calor absurdo, um calor insuportável. E realmente muito alto, tá? 45, 50 graus em algumas regiões, evidentemente não todos os dias do verão, mas boa parte deles. E é um calor seco na maior parte aqui da Espanha, então é um calor que castiga bastante. Por isso que é importante você escolher uma região com um clima mais temperado, mais equilibrado. A não ser que você já esteja acostumado, por exemplo, vive no Brasil numa região que faz muito calor. Mas o calor aqui, em algumas regiões da Espanha, em boa parte do centro da Espanha, tá? Madrid para baixo, região aí centro-sul da Espanha, faz muito calor. Muito calor mesmo, é um calor seco, que castiga bastante a sua saúde. Agora, evidentemente, também nesse ponto a gente poderia incluir o frio extremo se nós falamos do norte da Espanha. Se você não está acostumado com frio, tá? Não é que seja exagerado, mas uma boa parte do ano você vai encontrar temperaturas abaixo dos 0 graus e que durante o dia não sobe de 5, 6 graus, tá? Na região norte da Espanha. Então, tanto o calor extremo quanto o frio extremo pode ser um ponto negativo dependendo da região que você escolher para morar. Quinto ponto negativo de morar na Espanha são os horários aqui e o costume da siesta. Aqui na Espanha, os horários de trabalho muitas vezes são jornadas partidas. Você trabalha 4 horas de manhã, 4 horas de tarde, e esse intervalo no meio do tempo é a conhecida siesta. Você sai por 2, 3 horas do seu trabalho para ir para sua casa, comer, descansar, dormir um pouquinho e depois voltar para o trabalho. O problema qual é? Que durante a siesta tudo fecha. Então você trabalha 4 horas de manhã, 4 horas de tarde, e se você precisa fazer o que eles chamam aqui um recado, que é em algum lugar resolver um problema, eu tenho que resolver algo, como se diz no Brasil, você normalmente não vai conseguir se você é trabalhador, porque o único horário que você vai ter disponível é esse horário da siesta e está tudo fechado. Então, esse costume, tá, para nós, principalmente brasileiros, ele é um pouco difícil de acostumar, porque nesse horário a maior parte das coisas está fechada, a não ser que você também vá para uma grande cidade. Tá? Em Madrid, Barcelona, Valência, Bilbao, essas grandes capitais, normalmente isso não é tão perceptível. Nem todos os comércios fecham para a siesta, mas isso pode ser sim um ponto negativo, principalmente se você tem algo para fazer e é um trabalhador que também trabalha com jornada partida, né, com um período de trabalho fracionado, porque no único momento que você vai ter vai ser a sexta e realmente está tudo fechado. Esses foram aqui os 5 pontos positivos e os 5 pontos negativos de se morar aqui na Espanha. Como eu disse, tá? Possivelmente você não vai concordar com todos, é a nossa perspectiva. Algumas dessas coisas talvez você não vai experimentar e vai depender muito da sua experiência. Espero que você tenha gostado do vídeo, muito obrigado por acompanhar o canal, compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que você acredite que esse vídeo vai ajudar de alguma forma. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!